Você já teve um dia em que acordou acreditando, mas foi dormir confuso? Já viveu um momento em que a fé estava lá, firme, sincera, mas o coração começou a fazer perguntas que você nunca imaginou que faria? Há fases da vida em que a alma cansa, o silêncio de Deus pesa e aquilo que antes era certeza começa a parecer distante. E é exatamente nesse ponto que muitos se sentem culpados, fracos ou até indignos por questionar. Mas e se eu te dissesse que a dúvida não é o fim da fé? E se na verdade ela for um dos lugares mais profundos onde Deus nos encontra? Este vídeo não é para quem nunca vacila, é para quem crê, mas está cansado, para quem ora, mas não entende, para quem ama a Deus, mas sente que algo dentro de si está tremendo. Hoje nós vamos mergulhar em uma reflexão que confronta uma ideia perigosa, a de que fé verdadeira nunca passa por crise. Porque a Bíblia não esconde os conflitos humanos, não maquila as emoções e não romantiza o sofrimento espiritual. Pelo contrário, ela nos mostra que até os mais firmes podem atravessar momentos de profunda tensão interior. Talvez você esteja vivendo um período em que suas expectativas não foram atendidas, suas orações não tiveram a resposta que você imaginava e o agir de Deus parece diferente daquilo que você aprendeu ou esperava. E isso gera um conflito silencioso, quase invisível, mas extremamente real. Um conflito entre o que você crê e o que você está vivendo, entre as promessas que você conhece e a realidade que você enfrenta. Muitos não falam sobre isso, guardam para si, sorriem por fora, mas por dentro carregam perguntas sem resposta. E a grande questão é: o que fazer quando a fé vacila? Ignorar? Reprimir? Fingir que está tudo bem? Ou existe um caminho mais saudável, mais bíblico e mais profundo para lidar com esses momentos? Este vídeo é um convite à honestidade espiritual, um chamado para você parar de lutar contra suas perguntas e começar a levá-las ao lugar certo. Aqui não vamos tratar a dúvida como pecado automático, nem como sinal de fracasso espiritual. Vamos enxergá-la como a Bíblia a enxerga, um ponto de tensão que pode gerar amadurecimento, transformação e uma fé mais sólida. Uma fé que não depende apenas de emoções ou circunstâncias favoráveis, mas que aprende a permanecer mesmo quando não entende. Porque fé não é ausência de perguntas. Fé é decidir onde você vai levar essas perguntas. Se você já se sentiu frustrado com Deus, se já pensou, não era assim que eu imaginava, se já teve medo de admitir suas incertezas, este conteúdo é para você. Prepare o seu coração, porque o que vamos refletir aqui pode mudar a forma como você lida com suas crises espirituais. Não se trata de abandonar a fé, mas de aprofundá-la. Não se trata de negar a dor, mas de permitir que Deus fale mesmo no silêncio. Fique conosco até o final, porque essa mensagem pode ser exatamente o que você precisava ouvir para entender que, mesmo quando a fé vacila, Deus continua firme, presente e atuante. João Batista não era um homem comum, e isso precisa ficar muito claro desde o início. Ele não construiu sua fé em momentos fáceis, nem viveu uma espiritualidade confortável. Sua vida inteira foi marcada por renúncia, confronto e obediência radical. Ele abriu mão do status, do reconhecimento social e até da própria segurança para cumprir o chamado de Deus. Pregou no deserto, confrontou autoridades, denunciou o pecado sem medo das consequências e preparou o caminho para o Messias com uma convicção que poucos tiveram. João não apenas acreditava, ele tinha certeza. Ele sabia quem era, sabia qual era a sua missão e sabia em quem cria. E exatamente por isso, a dúvida que surge em sua vida não pode ser tratada de forma superficial. Ela não nasce da ignorância, mas da dor. Não surge da falta de fé, mas do choque entre a expectativa e a realidade. Em determinado momento, João se encontra preso, isolado, silenciado. O profeta que tinha voz agora está confinado. O homem que anunciava a libertação vive a própria prisão. E é nesse cenário que ele começa a ouvir relatos sobre Jesus. Milagres, curas, restauração, boas notícias aos pobres. Tudo isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo desconcertante.
porque João esperava o Messias que chegasse com juízo, com fogo, com ruptura imediata, o Messias que estabelecesse justiça de forma visível e definitiva. E então surge a pergunta que ecoa não apenas na cela de João, mas no coração de muitos crentes ao longo da história. Por que as coisas não estão acontecendo do jeito que eu imaginei? Por que Deus está agindo de uma forma diferente daquilo que eu preguei, ensinei e esperei? A dúvida de João não é teórica, é existencial. Ela nasce do sofrimento prolongado, da espera sem resposta aparente, do silêncio que machuca. João não questiona a existência de Deus, nem abandona sua fé. Ele faz algo extremamente humano e, ao mesmo tempo, profundamente espiritual. Ele leva a sua pergunta até Jesus. Ele envia seus discípulos para perguntar aquilo que seu coração já não consegue mais ignorar. Essa atitude revela algo poderoso. A fé verdadeira não foge de Deus quando não entende, ela corre para Ele. João poderia ter se fechado, se endurecido ou se entregado ao desespero silencioso, mas ele escolhe perguntar, escolhe buscar confirmação, escolhe não alimentar a dúvida sozinho. Isso nos confronta diretamente. Quantas vezes nós, ao enfrentarmos crises, preferimos o isolamento? Quantas vezes guardamos nossas perguntas por medo de parecer fracos, imaturos ou pouco espirituais? João nos mostra que até um homem cheio do Espírito Santo pode atravessar momentos em que a fé oscila. E mais, ele nos ensina que esses momentos não precisam ser o fim da caminhada, mas podem se tornar pontos de profundidade. A dúvida de João não apaga tudo o que ele viveu com Deus. Ela não anula suas experiências, nem invalida seu chamado. Ela apenas revela que a fé, quando submetida à pressão do sofrimento, precisa ser realocada, amadurecida e aprofundada. O grande conflito de João é o mesmo de muitos hoje, quando Deus não age conforme o nosso roteiro, quando a realidade não corresponde à nossa teologia pessoal, quando acreditamos em um Deus que transforma, mas continuamos vivendo situações que parecem não mudar. É nesse espaço que a fé é testada, não para ser destruída, mas para ser refinada. João nos ensina que a dúvida não surge porque Deus falhou, mas porque nossas expectativas muitas vezes são limitadas, e Deus não cabe em nossas projeções. Ele continua sendo fiel, mesmo quando não compreendemos seus métodos. Esse momento da vida de João revela algo essencial. Fé não é rigidez emocional, é relacionamento. E todo relacionamento verdadeiro passa por momentos de tensão, ajuste e reencontro. João não deixa de ser um homem de fé porque pergunta. Pelo contrário, ele demonstra uma fé suficientemente madura para admitir que precisa de respostas. Isso quebra o mito de crer é nunca questionar. Crer, na perspectiva bíblica, é permanecer buscando mesmo quando o chão parece instável. É continuar se movendo em direção a Deus, mesmo quando o coração está cansado. A dúvida de um homem de fé não é sinal de fracasso espiritual, é sinal de humanidade diante de um Deus vivo. João Batista nos lembra que a fé não nos isenta da dor, mas nos dá um lugar seguro para levar nossas dores. E quando a fé vacila, o mais importante não é a ausência da pergunta, mas a direção que damos a ela. João escolheu direcionar sua dúvida para Jesus, e essa escolha muda tudo. A resposta de Jesus à dúvida de João Batista é um dos momentos mais profundos e reveladores de todo o Evangelho, porque ela não vem carregada de reprovação, nem de frieza espiritual, nem de discursos vazios. Jesus não se incomoda com a pergunta, não demonstra decepção e não tenta proteger sua imagem. Ele entende o peso daquela dúvida, porque ela não nasce da incredulidade, mas da dor de alguém que acreditou profundamente e agora está sofrendo. Quando os discípulos de João chegam até Jesus com a pergunta, ele poderia simplesmente responder com um sim direto, objetivo e incontestável. Mas ele faz algo muito mais transformador. Jesus responde revelando o caráter do reino, e isso muda completamente a forma de lidar com a fé quando ela vacila. Jesus não começa explicando, ele começa agindo. Ele continua curando os enfermos, libertando os oprimidos, restaurando vidas quebradas e anunciando boas novas aos pobres.
Em seguida, ele orienta os discípulos de João a voltarem e contarem o que estão vendo e ouvindo. Essa resposta é poderosa, porque não se apoia apenas em palavras, mas em evidências vivas do agir de Deus. Jesus aponta para sinais que confirmam que o reino já está em operação, ainda que não da forma esperada por muitos. Ele mostra que Deus está trabalhando, mesmo quando não corresponde às expectativas humanas de força, julgamento imediato ou demonstrações espetaculares de poder. Essa resposta confronta diretamente a crise de João. Jesus não diz, João, você errou ao duvidar. Ele diz em essência, observe o que está acontecendo. Veja o que o reino está produzindo. Jesus desloca o foco da expectativa frustrada para a realidade do propósito divino. Ele revela que o Messias não veio apenas para punir, mas para restaurar. Não veio apenas para julgar, mas para curar. Não veio apenas para destruir sistemas, mas para transformar corações. Essa é uma resposta que exige maturidade espiritual, porque nem sempre aquilo que Deus está fazendo se encaixa naquilo que nós esperávamos que Ele fizesse. Então Jesus declara algo que carrega um peso profundo e pessoal. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Essa frase não é uma ameaça, nem uma correção dura. É um convite, um chamado à confiança. Jesus está dizendo que haverá momentos em que o agir de Deus pode confundir, surpreender e até decepcionar as expectativas humanas. E nesses momentos, a fé será provada, não pela ausência de dificuldades, mas pela disposição de confiar, mesmo quando o entendimento falha. Essa declaração revela que a verdadeira bem-aventurança não está em entender tudo, mas em não abandonar a fé quando nem tudo faz sentido. O clímax dessa resposta está no cuidado de Jesus com o coração de João. Ele não trata a dúvida como deslealdade, mas como uma etapa do processo. Ele não apaga a história de João, não invalida seu ministério, não reduz sua importância. Pelo contrário, ao responder dessa forma, Jesus preserva a dignidade de João e o conduz a um nível mais profundo de compreensão. Ele mostra que a fé madura é aquela que aprende a reconhecer o agir de Deus além das próprias expectativas. É uma fé que não depende de circunstâncias ideais, mas que se ancora na fidelidade do caráter de Cristo. Essa resposta de Jesus ecoa até hoje, porque todos nós, em algum momento, enfrentamos situações em que perguntamos, Deus, é isso mesmo? E muitas vezes a resposta não vem como gostaríamos, não vem com explicações detalhadas, nem com um alívio imediato. Vem com um convite à observação, à confiança e à perseverança. Jesus nos ensina que quando a fé vacila, Ele não nos afasta, mas nos chama para mais perto. Ele nos convida a olhar além da nossa dor e perceber que o reino continua avançando, mesmo que ainda não estejamos vivendo a plenitude de tudo o que esperamos. A resposta de Jesus à dúvida não elimina o sofrimento de João, mas redefine sua esperança. Ela não muda imediatamente as circunstâncias, mas fortalece o coração. E isso é essencial, porque a fé não é sustentada apenas por respostas rápidas, mas por uma confiança contínua em quem Deus é. Jesus mostra que o maior perigo não é ter dúvidas, mas se escandalizar quando Deus age de forma diferente do que imaginamos. O verdadeiro clímax dessa narrativa não está na eliminação da pergunta, mas na revelação de um Deus que permanece fiel, presente e atuante, mesmo quando a fé passa por momentos de fragilidade. Quando os discípulos de João Batista se afastam, levando consigo a resposta de Jesus, acontece algo que muitos ignoram, mas que é essencial para compreender o coração de Cristo. Jesus não encerra o assunto. Ele não deixa a impressão de que João falhou, nem permite que a multidão interprete a dúvida como fraqueza moral ou espiritual. Pelo contrário, Jesus se volta para as pessoas ao redor e faz questão de defender João publicamente. Esse momento revela um princípio profundo. Jesus não apenas responde às nossas dúvidas em particular,
ele também protege nossa identidade diante dos outros. Ele não expõe, não humilha e não reduz aqueles que, mesmo em crise, permanecem sinceros diante de Deus. Jesus começa fazendo perguntas retóricas à multidão, convidando-os a refletir sobre quem João realmente era. Ele pergunta se eles foram ao deserto para ver um caniço agitado pelo vento, alguém instável, volúvel, influenciado pelas circunstâncias. A resposta é óbvia: não, João nunca foi assim. Ele não foi moldado pela opinião popular nem pelas conveniências do sistema. Jesus então reforça essa ideia, mostrando que João não era um homem de conforto, luxo ou interesses pessoais. Ele vivia com simplicidade, firmeza e propósito. Ao fazer isso, Jesus desconstrói qualquer tentativa de reduzir João a um homem fraco por causa de um momento de dúvida. Em seguida, Jesus eleva ainda mais o valor de João ao afirmar que ele é mais do que um profeta. Essa declaração é extremamente forte. Profetas eram figuras centrais na história de Israel, homens levantados por Deus para confrontar reis, chamar o povo ao arrependimento e revelar a vontade divina. E mesmo assim, Jesus diz que João vai além disso. Ele é o mensageiro preparado para anunciar a chegada do Messias. Ele é aquele que encerra um ciclo e inaugura outro. João não é apenas alguém que fala sobre o reino. Ele é parte fundamental da transição entre a antiga e a nova aliança. Isso mostra que um momento de crise não redefine o valor de uma vida inteira de fidelidade. Então, Jesus faz uma afirmação que ecoa com enorme peso espiritual. Entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João. Essa frase não ignora a dúvida de João, mas a contextualiza. Jesus não apaga a humanidade de João, mas também não permite que ela ofusque sua grandeza. Isso nos ensina algo libertador. Deus não nos mede pelo pior momento de nossa caminhada, mas pela fidelidade que construímos ao longo do tempo. Um dia de crise não anula uma vida de obediência. Uma pergunta difícil não cancela um chamado legítimo. Esse momento também serve como uma correção indireta à multidão. Jesus os confronta ao mostrar que muitos foram impactados pela pregação de João, mas poucos estavam dispostos a compreender sua profundidade. Eles ouviram a mensagem, mas não abraçaram plenamente o arrependimento. Quando João veio com austeridade, disseram que ele tinha demônio. Quando Jesus veio com graça e proximidade, disseram que ele era comilão e beberrão. Isso revela que o problema nunca foi João ou Jesus, mas o coração das pessoas. Jesus expõe a incoerência de uma geração que rejeita o agir de Deus porque ele não se manifesta da forma esperada. Ao defender João, Jesus também ensina que a dúvida não desqualifica o servo de Deus. O que desqualifica é a hipocrisia, a resistência à verdade e a dureza de coração. João foi verdadeiro, íntegro e fiel, mesmo em sua crise. Ele não fingiu força quando estava fraco. Ele não se escondeu atrás de discursos prontos. Ele foi honesto diante de Deus. E essa honestidade é honrada por Jesus publicamente. Esse momento revela o cuidado pastoral de Cristo. Ele não apenas ensina doutrina, ele cuida de pessoas. Ele compreende processos, respeita limites e protege aqueles que são seus. Jesus mostra que o reino de Deus não funciona com descartabilidade, mas com redenção e restauração. João não é substituído por causa de sua dúvida, ele é reafirmado. Isso traz um alívio profundo para todos nós, porque nos lembra que Deus não nos abandona quando atravessamos momentos difíceis. Pelo contrário, ele se posiciona a nosso favor. Ao defender João diante da multidão, Jesus está dizendo sem palavras que a fé verdadeira não é a que nunca vacila, mas a que permanece íntegra mesmo quando atravessa o vale da incerteza. Ele mostra que o olhar de Deus é mais profundo do que o olhar humano. Enquanto as pessoas enxergam um momento, Deus enxerga uma história. Enquanto a multidão vê a dúvida, Jesus vê a fidelidade.
e isso muda completamente a forma como entendemos nossas próprias crises espirituais. Quando trazemos essa mensagem para os dias de hoje, percebemos o quanto ela é urgente, necessária e profundamente atual. Vivemos em uma época marcada por respostas rápidas, soluções imediatas e uma pressão constante por desempenho, inclusive espiritual. Muitos aprenderam de forma equivocada que fé forte é sinônimo de ausência de crise, de perguntas ou de conflitos internos. E por causa disso, inúmeras pessoas vivem uma fé silenciosamente adoecida, carregando dúvidas escondidas, sentimentos de frustração e até culpa por não conseguirem sustentar uma espiritualidade sempre firme e inabalável. A história de João Batista nos confronta com essa mentalidade e nos oferece um caminho mais saudável, bíblico e verdadeiro. Hoje, assim como no tempo de João, existem expectativas muito bem definidas sobre como Deus deveria agir. Criamos roteiros, cronogramas e respostas pré-determinadas para nossas orações. Esperamos que Deus resolva, cure, abra portas, restaure e intervenha exatamente da forma que imaginamos. Quando isso não acontece, o conflito começa. Não porque deixamos de crer em Deus, mas porque o Deus em que cremos não corresponde à imagem que projetamos. Esse é um dos maiores desafios da fé contemporânea. Aprender a confiar em um Deus que é soberano, mesmo quando ele não age conforme nossos parâmetros. Nos dias de hoje, a dúvida muitas vezes não nasce da rebeldia, mas do cansaço. Cansaço emocional, espiritual e até físico. Pessoas que servem, oram, contribuem, se dedicam e ainda assim enfrentam perdas, frustrações e silêncios prolongados. A pergunta não é Deus existe, mas Deus se importa. Não é Deus pode, mas Deus vai. E essas perguntas, quando não encontram espaço seguro para serem expressas, se transformam em distanciamento, frieza espiritual e abandono silencioso da fé. João nos ensina que o caminho não é o afastamento, mas a aproximação. Levar a dúvida até Jesus continua sendo a resposta mais sábia. Outro ponto extremamente atual é a comparação. Vivemos conectados o tempo todo, vendo o sucesso, as conquistas e as respostas na vida dos outros. Enquanto alguns parecem experimentar milagres constantes, outros permanecem na espera. Isso gera uma sensação de injustiça espiritual, como se Deus estivesse sendo seletivo ou distante. Mas a resposta de Jesus nos lembra que o reino de Deus não opera em um único ritmo nem em um único formato. Deus não trabalha com cópias, mas com processos individuais. A fé amadurecida aprende a confiar no caráter de Deus, não na comparação com a experiência alheia. Trazer essa mensagem para os dias de hoje significa entender que a dúvida não precisa ser o fim da caminhada, mas pode se tornar um ponto de amadurecimento. Muitos dos cristãos mais firmes, profundos e compassivos passaram por momentos de crise. A fé que nunca foi questionada costuma ser superficial. Já a fé que foi testada, confrontada e refinada tende a ser mais sólida, humilde e resistente. Deus não se assusta com nossas perguntas, Ele se assusta com nossa ausência. Quando escolhemos nos calar e nos afastar, perdemos a oportunidade de crescer. Nos dias atuais, a história de João Batista também nos chama à honestidade espiritual. Chega de máscaras, discursos prontos e respostas automáticas. Deus não espera perfeição emocional, mas sinceridade. Ele não exige que você esteja sempre forte, mas que seja verdadeiro. A espiritualidade saudável não é aquela que nega a dor, mas a que aprende a caminhar com Deus mesmo dentro dela. Jesus não rejeitou João por causa de sua dúvida, e ele não rejeita você por causa da sua. Essa mensagem nos ensina que fé não é controle, é confiança. Não é entender tudo, é permanecer mesmo quando não entende. Em um mundo instável, cheio de incertezas, crises,
perdas e mudanças rápidas, a fé que sobrevive não é a que depende de respostas imediatas, mas a que se ancora na fidelidade de Deus ao longo do tempo. Trazer essa narrativa para os dias de hoje é lembrar que não estamos sozinhos em nossas crises espirituais. Outros já passaram por isso. A Bíblia fala sobre isso, e Jesus continua sendo o mesmo, acessível, paciente e presente. Se hoje sua fé está vacilando, isso não significa que ela morreu. Pode ser apenas um sinal de que ela está sendo aprofundada. O convite de Jesus permanece o mesmo. Venha, observe, confie. Mesmo quando tudo parece confuso, Deus continua trabalhando. E essa verdade, aplicada à nossa realidade atual, tem o poder de restaurar corações cansados, fortalecer mentes abatidas e renovar uma fé que parecia frágil, mas que da verdade só precisava ser cuidada. Ao chegarmos à conclusão desta reflexão, fica claro que a história de João Batista não é apenas um relato bíblico distante, mas um espelho da nossa própria jornada espiritual. Ela nos lembra que a fé verdadeira não é feita de ausência de conflitos, mas de permanência em meio a eles. João não deixou de crer porque questionou, nem perdeu seu valor diante de Deus por atravessar um momento de fragilidade. Pelo contrário, sua história nos mostra que a fé que amadurece é aquela que passa pelo fogo das perguntas e sai mais consciente, mais profunda e mais dependente de Deus. Isso nos liberta de um peso desnecessário, o de acreditar que precisamos estar sempre fortes, sempre confiantes, sempre seguros para sermos aceitos por Deus. Talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar, um lugar em que a fé não desapareceu, mas está cansada, um lugar em que o coração ainda crê, mas a mente está cheia de perguntas. Um lugar em que você continua indo à igreja, continua orando, continua buscando, mas sente que algo dentro de você está lutando para não desistir. Se esse é o seu caso, esta mensagem é um lembrete poderoso de que Deus não se afasta de você por causa disso. Ele não se decepciona com sua sinceridade. Ele não se intimida com suas perguntas. O mesmo Jesus que acolheu a dúvida de João, acolhe você hoje, exatamente como você está. A grande lição que fica é simples e profunda. Quando a fé vacila, o caminho não é o isolamento, mas a aproximação. Não é o silêncio orgulhoso, mas o diálogo sincero. Não é fingir força, mas reconhecer a fragilidade diante de Deus. João nos ensina que levar nossas dúvidas a Jesus é um ato de fé, não de incredulidade. É reconhecer que, mesmo sem entender tudo, ainda confiamos nele o suficiente para buscar respostas em sua presença. Essa conclusão também nos chama a olhar para os outros com mais graça. Quantas vezes julgamos quem está em crise espiritual? Quantas vezes rotulamos a dúvida como fraqueza, quando na verdade ela pode ser o início de um processo profundo de amadurecimento? Jesus não expôs João, não o diminuiu, não o descartou. Ele o defendeu, o honrou e reafirmou seu valor diante da multidão. Isso nos desafia a sermos uma comunidade mais acolhedora, menos acusadora e mais parecida com Cristo. Uma fé saudável não gera julgamento, gera cuidado. Agora, o que você vai fazer com tudo isso? Esta mensagem não é apenas para ser ouvida, mas para ser respondida. Se hoje você está passando por um momento de dúvida, o convite é claro. Não desista da sua fé por causa de um momento difícil. Leve suas perguntas até Jesus. Ore com sinceridade. Abra o coração. Permita-se ser cuidado por Deus. Se você conhece alguém que está atravessando uma crise espiritual, não critique, não pressione, não ofereça respostas prontas. Ofereça presença, escuta e amor. E aqui entra a nossa chamada para a ação. Se esta mensagem falou com você, se em algum momento você se sentiu representado pela história de João Batista, demonstre isso agora. Curta este vídeo como um sinal de que você escolhe permanecer mesmo quando a fé vacila. Compartilhe este conteúdo com alguém que precisa ouvir que dúvida não é fracasso, mas parte do caminho.
Escreva nos comentários, como um ato público de fé e honestidade: mesmo quando não entendo, eu continuo confiando em Jesus. Esse simples gesto pode tocar outras pessoas que estão em silêncio, lutando sozinhas. Inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões bíblicas profundas, reais e aplicáveis à vida diária. Aqui você não vai encontrar uma fé superficial, mas uma caminhada sincera, baseada na palavra e na realidade humana. Ative o sino para não perder os próximos vídeos e faça parte de uma comunidade que acredita que Deus continua agindo, mesmo nos momentos de dúvida. Lembre-se, a fé não é anulada pela crise, ela é refinada por ela. Quando a fé vacila, Jesus permanece firme, e é nessa firmeza que encontramos forças para continuar, crescer e confiar novamente.